Opa, aqui é o Júlio e nesse vídeo de hoje eu vou te dar 4 dicas para você emagrecer e controlar o seu diabetes. Todo diabético precisa praticar exercício físico, precisa ter uma alimentação balanceada, mas por que muitos não fazem ou até começam a fazer, mas não persistem? Porque tem que acontecer uma mudança de hábito. E mudar o hábito de uma hora para outra não é fácil, você depende de alguns elementos e que eu queria te passar agora. Tá? Então são 4 dicas valiosas e eu já vou te adiantando. A quarta, para mim, é a melhor de todas, a mais poderosa. Dica número 1, estabeleça pequenas metas. Quando você tem uma meta e você quebra ela em pequenas metas, se torna muito mais fácil você alcançar o objetivo. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer 10 quilos em um mês, é muito mais fácil ela quebrar isso em semanas e ela pode falar assim, não, eu tenho que emagrecer 2,5 kg, né, por semana e no final do mês eu vou ter perdido 10 quilos. Então, qual é a vantagem disso? Toda vez que você quebra em pequenas metas e você cumpre essa pequena meta, o seu organismo ele vai produzir mais dopamina. E dopamina é um neurotransmissor responsável pelo prazer, pela sensação de bem-estar, pela sensação de dever cumprido. E isso vai fazer com que você cumpra as outras pequenas metas. E quando você perceber, você cumpriu a meta e alcançou o seu objetivo. Agora é importante que essas metas sejam tangíveis, ou seja, metas que você seja capaz de cumprir. A segunda dica, organize-se antes. Quando você tem um hábito de não fazer alguma coisa, o seu organismo, o seu cérebro já tem uma zona de conforto. E toda vez que você quer criar um hábito novo, você tem que tirar o seu cérebro dessa zona de conforto. Então, tudo vai fazer com que você volte para a zona de conforto. Então, por exemplo, você falou que vai começar a caminhar no dia seguinte. Se você não se organizar antes, roupa, por exemplo, que você vai utilizar, o tênis que você vai utilizar, a água que você vai levar. Então, se na hora você tiver que fazer isso tudo vai ser motivo para não começar. E deixar para o dia seguinte, e deixar para o dia seguinte, e por aí vai. Então, a organização te dá clareza de como que você vai agir durante aquele período, durante aquele exercício. Então, se você vai caminhar tantos quilômetros, né, durante quanto tempo, né, a roupa que você vai usar, isso tudo é programado antes, ou seja, organizado antes. Então a organização ela é fundamental para você mudar o hábito. Agora também tem um cuidado, tem pessoas que se organizam tanto que nunca começam, e aí é um ponto negativo. Então organize-se e comece já. A terceira dica é não reconsidere. Uma vez que você já tomou a decisão que você vai praticar exercício físico, que você vai cortar o açúcar, por exemplo, que você vai deixar de comer carboidrato, enfim, uma vez que você já decidiu, se você for parar para repensar, você vai sempre não começar. Então, não repense. Se você falou, não, amanhã eu vou caminhar, eu vou acordar e caminhar. Se você acordar, ficar pensando se vale a pena ir caminhar, se não vale a pena, se o tempo está bom, se o tempo está ruim, e aí você vai repensar, o que vai acontecer? Não vai começar. Então, terceira dica, não repense. Uma vez tomada a decisão, vai fundo e mude aquele hábito. Tá? Agora, a quarta dica, que eu falei que para mim é mais poderosa, e é o seguinte, você tem que se perguntar por que ou para que você está começando a mudar aquele hábito. Por exemplo, começar a fazer exercício para emagrecer, por quê? Para quê? E aí, nesse ponto, você tem que ter um propósito forte, ou seja, um propósito que vai, quando você perguntar por quê e para quê, você vai responder com esse propósito para você mesmo. Agora, o propósito tem que ser forte. As pessoas normalmente falam assim, eu vou fazer exercício para emagrecer. Mas, na verdade, elas não estão querendo emagrecer, elas estão querendo o que o emagrecimento vai proporcionar na vida delas. Então, no caso do diabetes, o emagrecimento pode representar o quê? O emagrecimento pode representar não ter complicações, né? Evitar diversas complicações causadas pelo diabetes. Com isso, ter mais tempo, né? Ao lado das pessoas que amam, né? Poder viver mais a vida, com uma qualidade de vida, com uma qualidade de saúde, enfim. Então, ter um propósito é fundamental e o propósito ele é único, ele tem que ser seu, ninguém pode ter o seu propósito. E o propósito forte. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, não, eu pratico exercício, eu deixo de comer o que eu gosto para que no futuro eu possa ter mais tempo com meus filhos e não dar trabalho para eles. Então, é um propósito que é um propósito forte,
não simplesmente o fato de querer emagrecer por uma questão estética, enfim. Ok? Então, fica as 4 dicas. Estabeleça pequenas metas, organize-se antes, não reconsidere e tenha um propósito forte. Um grande abraço e tchau!